o ministro Fernando Haddad já culpou o senhor, né, pelas tentativas fracassadas de conversas entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. O senhor citou aí o secretário de Tesouro, que chegou a marcar uma conversa com ele, depois desmarcou e no mesmo dia teve uma reunião com o senhor. Dentro disso, o senhor está prejudicando qualquer conversa entre o governo brasileiro e o governo norte-americano? Olha, depois do Trump, talvez o secretário Scott Bessent seja a pessoa mais importante do mundo, né, do mundo político, porque ele é a pessoa que dita a economia, as políticas econômicas norte-americanas que têm impacto no mundo inteiro. Quem é Eduardo Bolsonaro na fila do pão para dizer quem o secretário Scott Bessent vai receber ou não? A esquerda... O senhor, ele recebe, então o senhor é alguém, né? Mas eu agradeço até a deferência, Andressa, mas a questão é, eu não fico apoiando o Hamas. Eu não fico, né, protegendo o crime organizado. Os Estados Unidos trouxe enviados até o Brasil para tratar desse tema, para colocar o PCC e o CV, que são organizações criminosas, como organizações terroristas. O governo Lula quis protegê-los. Só para te interromper um minutinho, para não perder aqui a questão. Tudo isso que o senhor coloca, né, do Hamas, já são coisas que são ditas há muito tempo. Mas o que eu queria pontuar para o senhor esclarecer para a gente, ele devolver aí a resposta, é que havia uma conversa agendada. Por que é que essa conversa foi desagendada? Mas ele tem que perguntar para o Tesouro Americano, né? Eu estou falando, eu não tenho controle sobre a agenda deles. É porque o senhor esteve com ele no mesmo dia, então isso deve ter entrado na conversa, né? Olha, Andresa, o que a gente conversa lá reservadamente, né? Nem tudo a gente pode expor ao público. O que a gente levou foram preocupações ali com relação ao cumprimento da lei Magnitsky. A gente utilizou, inclusive, matérias da imprensa para dar essa ciência ao secretário Scott Bessent e também à equipe dele, para dizer, olha... O senhor pediu para ele não atender o Haddad naquele dia? Andresa, só para concluir rapidamente. Então, nós levamos a ele essa ciência, né? Falamos de que se a ideia é atingir de maneira eficiente as finanças de Alexandre de Moraes, tem também que ser aplicada a lei Magnitsky, como a própria lei Magnitsky descreve, a sua esposa, Viviane, que dá suporte logístico e financeiro ao Alexandre de Moraes. Agora, a questão da agenda dele, é ele que vai fazer. Eu acho impressionante as pessoas, né, a todo momento criticarem, por vezes chamarem pessoas como o Trump, né? O Lula disse antes da eleição que o Trump seria a nova face do nazismo. Eu não vi o Lula pedir desculpa em momento nenhum. Então ele chama um presidente de nazista e depois reclama que aquele presidente não recebe. Isso é quase insano. É lógico que o Lula está jogando para a plateia. Ele está querendo transferir a responsabilidade do insucesso dele para alguém. Eu estou aqui nos Estados Unidos, é óbvio que eu vou ter portas abertas, porque a gente compartilha da mesma visão de mundo, né, do atual governo Trump. Então, é isso daí basicamente que está acontecendo. E o governo brasileiro é que não se dá o respeito. Tanto não se dá o respeito que na reunião dos BRICS no Brasil não vieram, né, o Xi Jinping da China e nem o Putin da Rússia. Nem dentre os próprios aliados o governo Lula tem moral. Isso é um resultado patente do fracasso dessa política internacional da administração Lula, que é liderada pelo Celso Amorim. Deputado, só para deixar claro então, porque isso se comentou muito aqui no Brasil, o senhor sugeriu ao secretário para que ele não atendesse o Haddad? Não, eu não tenho qualquer gerência sobre a agenda das autoridades americanas. O que a gente faz é dar a nossa opinião ou sugestão quando nós somos convidados a fazê-lo. A gente sabe o nosso lugar. Eu não e não foi o caso nessa questão? Olha, a gente sabe que existe muito de sinalização e de recados, né, nessas relações internacionais. Certamente, se o Haddad não foi recebido, né, na mesma data em que eu e o Paulo Figueiredo nós fomos, é porque o Haddad está fazendo alguma coisa errada. Né? Se eu fosse o Haddad, eu procuraria entender o que eu estou fazendo de errado para daí você conseguir ter a atenção do secretário do Tesouro norte-americano. Certamente não vai ser com uma política de aumento de imposto, com uma política de reciprocidade nas tarifas, né, com apoio a uma moeda única dos BRICS em detrimento para fazer frente ao dólar. Certamente não é dessa maneira que você vai ser recebido nos Estados Unidos. Deputado, como é que o senhor classifica essa conduta? Olha, se vocês fizerem isso, vocês vão correr sanção. Como é que se denomina isso? Isso é uma chantagem, isso é uma ameaça ou isso é um recado? Isso é soberania. Né? Você, no seu país, você recebe quem você quiser, assim como a sua casa. Né? O nosso país nada mais é do que a extensão da nossa casa. Então a questão dos vistos, ela é muito fácil, ela é muito discricionária. É por isso que de uma hora para outra, as autoridades americanas podem decidir, né, manter ou cancelar determinados vistos. Com a lei Magnitsky... explicar minha pergunta que acho que não foi compreendida. A todo momento é dito, olha, como o senhor colocou agora, né? Se o Brasil fizer o julgamento... Esse ponto o senhor não colocou, mas eu vou traduzir de outra forma. Se o Supremo Tribunal Federal condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro ou fatos que os senhores consideram antidemocráticos, aí o Brasil vai ser punido, aí o Alexandre de Moraes vai perder o visto, aí a família do Alexandre de Moraes vai sofrer a sanção Magnitsky. Essas ameaças de que o que pode ocorrer com autoridades brasileiras, caso elas não sigam essa cartilha, como é que o senhor denomina isso? Olha, mas é meio insano você imaginar que vai mergulhar o país num regime antidemocrático e que nada acontecerá. O Nicolás Maduro também perdeu o visto americano dele. Tem diversas pessoas, o ministro do Supremo Tribunal da Venezuela, né, o Michael Moreno, também foi sancionado pela lei Magnitsky. Por quê? Porque a todo momento ele fazia julgados a favor de Hugo Chávez para perseguir os opositores de Hugo Chávez.
E é basicamente o que o Alexandre de Moraes está fazendo. É claro que o Jair Bolsonaro é o caso mais notório, mas ele é apenas um dentre, né, cerca de 2.000 pessoas que estão sofrendo essa perseguição do Alexandre de Moraes. Mas não é uma chantagem. Se você não fizer o que eu quero, você vai ser... Desculpa, pode Mas continuar. É claro, Andrés, isso tem que acontecer. Não é o que eu quero, a vontade do Trump. Olha, eu avisava lá atrás o seguinte, se o Trump for eleito, obviamente antes da eleição dele, né, dia 5 de novembro do ano passado, eu falava, se o Trump for eleito, não esperem que a maior ação americana será uma notinha da embaixada reclamando que o X foi expulso do Brasil e foi congelado a conta da Starlink. É óbvio que ele vai mergulhar isso daí num conflito comercial. E é isso que eu espero de um país respeitável. O que não é respeitável é, por exemplo, a Bolívia pegar uma usina de energia da Petrobras e o Brasil falar que aquilo dali está certo porque o Brasil estava tendo uma conduta muito imperialista. Isso daí é que é o insano. Então é óbvio que os Estados Unidos, ele está o quê? Ele está, primeiro, se protegendo, porque Alexandre de Moraes mandou prender até cidadão americano por conta de tweets dados a partir do território americano, pessoas que estão debaixo da jurisdição americana, eu, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, juíza Ludmila Lins Grilo, Rumble, né, falar de empresas, Rumble, Truth Social, dentre outras, o Moraes continua fazendo ordens para que essas pessoas, né, sofram coisas que não estão previstas em lei. Se estivesse previsto em lei o que Alexandre de Moraes estava fazendo, o Alan dos Santos já teria sido extraditado durante o governo Biden, e não foi. Se o Alexandre de Moraes estivesse pautando em lei, ele teria conseguido extraditar e prender o Oswaldo Eustáquio. Olha o que eu estou falando. O Oswaldo Eustáquio não é uma pessoa que tem unanimidade dentro da direita, mas está lá na Espanha, e a socialista Espanha não permitiu a extradição dele. Será que não é hora da gente parar e olhar para dentro do Brasil e perceber que alguma coisa está muito errado? Que não dá para a gente ignorar que em 2022 tiveram ordens secretas para bloquear usuários que estavam fazendo tweets contra o governo Lula. Eu tive que deletar tweet meu vinculando Lula a Nicolás Maduro ou Lula ao Daniel Ortega. Foi proibido fazer oposição ao Lula na eleição de 2022. Deixe de lado a questão das maquininhas, não estou nem entrando na urna eletrônica. Mas esses temas não são temas próprios de uma democracia, né? Aonde mais você faz esse tipo de coisa? Só na Nicarágua, na Venezuela. O Brasil agora está colocando numa investigação um líder religioso, o pastor Silas Malafaia. Está igualzinho ao Daniel Ortega lá da Nicarágua. E vocês acreditam que o governo Trump não possa sequer sancionar as pessoas que estão fazendo isso? Se ele não fizer isso, ele vai estar abrindo todas as portas para que esse vírus brasileiro entre no território americano. E ele já falou que ele não permitirá isso daí acontecer. Deputado, o que se coloca, né, do outro lado é que os conteúdos que foram retirados, eles estavam divulgando fake news ou discursos de ódio. Nesse caso... O que é fake news e o que é discurso de ódio, Andresa? Qual é a definição? Vamos lá, deixa o fake news de lado. Qual é a definição de discurso de ódio? Discurso de ódio é um ataque como... há uma instituição constituída no Brasil, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, em que se incita as pessoas a invadirem, a baterem no ministro, a atacarem um ministro que representa o Estado. Qual o número da lei federal está previsto lá o crime de ódio? Ou o artigo do Código Penal? Vamos só terminar com relação à fake news que o senhor perguntou. São duas questões. Uma não tem definição de crime de ódio, Andresa. Ele está tirando a cabeça dele. O que é milícia digital? Vocês no Metrópolis estão fazendo excelente trabalho, Andresa. Permito aqui fazer um elogio que não é rasgação de seda. Vocês têm tudo para ser aquilo que foi a Jovem Pan antes de 2022. Mas se chegar na eleição e vocês entrevistarem uma pessoa ou começarem a ter analistas políticos aqui que venham contra o Lula, ou que chamem o Lula de descondenado, ou de qualquer outro tipo de adjetivo que vocês acham qualificados, vocês podem sofrer a mesma coisa. Eu quero evitar que isso daí aconteça. É por isso que eu estou aqui tentando... Só um ponto, deputado. A gente não trabalha com... A gente não trabalha com fake news aqui, a gente trabalha com os fatos. Todo mundo pode ter a própria versão, mas os próprios fatos não é possível. E a fake news você falar que o Lula é um descondenado? Aí vem ordem lá do Alexandre de Moraes falando, Jovem Pan, você tem que parar de chamar ele de descondenado. Qual é a fake news nisso? Ele foi condenado e foi descondenado. É porque o senhor está pegando um ponto específico, né? Foram várias... Se voltar ao poder e tiver, para finalizar, desculpa, Andresa, se eu amanhã retornar, né, como presidente da República, ou meu pai, e a gente tiver essa mesma conduta, era pra gente colocar na cadeia quem chama o Bolsonaro de genocida, porque ele não matou ninguém. Isso é fake news. E aí, vamos derrubar as redes do PT? Vamos derrubar as redes de todo mundo? Eu acho que não é por aí. Para finalizar, a nossa ideia é o seguinte, todo mundo fala o que quer, aquilo que extrapola, né, entra em crime contra a honra, tem a justiça para você recorrer, e o eleitor, o internauta vai decidir o que ele acredita, o que é verdade ou o que não é verdade. Não tem como alguém querer controlar. Só o fato de colocar uma agência ou alguém para controlar o que pode ou não ser dito, isso já é censura. É censura prévia, é o que está acontecendo no Brasil hoje em dia. O PT, inclusive, diz que não foi golpe o impeachment da Dilma Rousseff, e aí é uma fake news, né, deputado? Porque todo mundo viu que ela sofreu um processo de impeachment e isso continua sendo divulgado aqui para a gente fazer o contexto aqui de todas as informações. O equilíbrio, né? Exatamente. Deputado, eu queria entrar num outro ponto que está quente também do noticiário, que foi o pedido que o senhor fez para
continuar exercendo o seu mandato, né, parlamentar. Nesse momento, né, o senhor ainda não tem essa autorização para continuar exercendo o mandato à distância, embora o senhor esteja né, constituído, o senhor não está licenciado nesse momento, pelo que eu compreendo. Se estiver errado, o senhor me corrija, por favor. O senhor tem 9 assessores contratados ali no seu gabinete. O senhor não conseguiu participar, obviamente, de nenhuma atividade das comissões temáticas, porque o senhor está nos Estados Unidos. O senhor teve uma atuação parlamentar, né? Foi uma proposta que o senhor apresentou individualmente até agora, que foi para ouvir o ministro das Relações Institucionais. Foram 15 faltas computadas até agora, o senhor já disse que não as reconhece, depois eu quero que o senhor fale para a gente. E tem um custo, né? Esse gabinete do senhor, até agora já dão R$700 mil. O que esses assessores do senhor estão fazendo? Eles estão à disposição do meu suplente, né? Estavam, agora não mais porque eu voltei a exercer o meu mandato, e eles continuam me assessorando. Eu continuo falando com eles, existe uma rotina do gabinete, então é claro que eles merecem ser, né, remunerados por conta disso. Agora, eu só não retorno à normalidade do meu mandato porque eu estou sendo perseguido, né? Fui ameaçado de perder o passaporte, né? Depois esse inquérito foi arquivado, porque não queriam me dar a oportunidade de dizer que eu era perseguido político. E quando o Marco Rubio falou que provavelmente iria sancionar o Alexandre de Moraes, eles reabriram esse inquérito e estão pedindo mais de 20 anos de cadeia para mim. É inadmissível que a Suprema Corte faça isso tudo, ainda mais sob ordens, pedidos originais do líder do PT. Vocês realmente acham que se eu for ao Brasil eu não serei preso? Digam pra mim, você que está no chat pelo menos aí, comenta aqui pra gente, ajuda a colocar a nossa audiência mais adiante. Agora, Andresa, eu presto satisfação ao meu eleitor. Eu não tô pedindo pra todo mundo concordar comigo. Eu tô fazendo um trabalho aqui que eu estou sendo esmagadoramente apoiado pelo meu eleitorado. Porque é visto por muitos como a última esperança pra gente resgatar o Brasil, pra não mergulhar de vez num caminho semelhante ao da Venezuela. Então, a essas pessoas, eu tenho que continuar exercendo o meu ofício. Como? Aí, o presidente da Câmara é que vai dizer. Agora, se ele não reconhece essa situação de perseguição, se ele prefere cerrar fileiras com esse regime, aí ele tem que arcar com as consequências disso tudo. Porque não é admissível que hoje, depois da pandemia, que nós vimos que existe uma maneira de você exercer o mandato de maneira virtual, de maneira não presencial, lá fisicamente no Congresso Nacional, que não seja aberto essa possibilidade, né, para mim. Eu acho que todo mundo está vendo a perseguição que eu estou sofrendo. O Lindbergh agora virou o líder do PT, né? Ele pede policiamento reforçado, Alexandre de Moraes junto com o PGR vão lá e colocam mais policiais na casa do Bolsonaro. Vocês acham razoável eu pedir um policiamento mais reforçado, sei lá, na casa do Lula ou qualquer outra pessoa que foi presa do regime do PT no passado? É óbvio que não. É para isso que existe a justiça, para ela ser imparcial. Mas a todo momento, Alexandre de Moraes ele dobra a aposta, ele quer se mostrar intransigente, né? Quer se mostrar poderoso. Então a gente vai ver até onde essa situação vai levar. Deputado, só para concluir essa questão dos assessores para a gente compreender, porque essa questão do mandato do senhor também é algo muito que se questiona por aqui. O senhor disse que despacha com eles, o senhor está exercendo na sua avaliação o seu mandato. Os assessores parlamentares são contratados para assessorar o parlamentar no dia a dia dos trabalhos, na questão do plenário, dos projetos apresentados, tudo que envolve ali o mandato parlamentar. O senhor entende que as suas ações aí nos Estados Unidos, elas são pertinentes ao mandato de um deputado no Brasil? É isso que o eleitor de São Paulo, que elegeu o senhor primeiro com a maioria dos votos numa eleição, depois caiu um pouquinho, mas o senhor também está ali no ranking dos mais votados. Acho que o terceiro mais votado, se eu não me engano agora. Era isso que a população de São Paulo esperava do seu mandato? Com certeza, ela espera a luta pela liberdade, ela espera não abaixar a cabeça para ditadores, ela espera que eu não venha a compor com esse atual regime. É por isso que eu não paro de ganhar seguidor nas redes sociais. Eu estou explodindo seguidor, eu nunca ganhei tanto seguidor em tanta velocidade nas redes sociais. Agora, os meus assessores, não é justo, por conta de uma perseguição, uma injustiça que o seu deputado está sofrendo, que eles venham da noite para o dia perder o salário. Os meus assessores ficarão empregados enquanto eu tiver a possibilidade de manter o meu salário. Se eu pudesse, eu dobrava o salário deles, porque são pessoas corajosas. Só de estarem trabalhando comigo, isso já demonstra coragem. Ou vocês acham que eles não estão sofrendo risco de terem busca e apreensão? O Fishing Expedition. Vamos lá, pegar o celular deles aqui, vamos ver o que tem aqui. Como fizeram, por exemplo, com meu pai, né, que pegaram do CID, pegaram de outras pessoas. Então, né, eu concordo que não é uma situação ideal, mas não é nem um pouco justo você demitir uma pessoa da noite para o dia porque simplesmente o deputado deles está sendo perseguido. Eu acho que o ideal é a gente pressionar o Hugo Mota para, né, que seja dada uma solução. A solução tecnológica já existe. Eu consigo perfeitamente exercer o meu mandato, consigo fazer participação nas comissões, como participei agora, a convite do deputado Coronel Meira, na Comissão de Segurança Pública, para falar de perseguição às pessoas envolvidas no 8 de janeiro. Então as ferramentas já existem, né? Se optarem por não reconhecer a minha perseguição, mais uma vez, aí vai da responsabilidade de cada um. Deputado, essa conversa que o senhor teve já virou até aquelas letrinhas lá que o senhor falou, já virou camiseta, boneca no Brasil, não sei se o senhor está acompanhando. O senhor diria que o senhor está exausto? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Todo mundo semana que vem para Washington DC. Aquilo foi uma explosão de um momento ou já era não era um sinal de exaustão dessa
sua peregrinação aí pelos Estados Unidos? Eu não consigo ler daqui, Andresa. Eu não consigo ler daqui a conversa. Não, essa conversa é só para ilustrar para quem está acompanhando a gente. A minha pergunta aqueles termos que o senhor usou com o seu pai, naquele momento o senhor estava zangado, mas a gente não pode ler como uma exaustão do senhor, desse papel que o senhor está fazendo aí. Não, muito pelo contrário, era energia alta, né? Era dando aquela sacolejada lá, uns tapas na cara do Rocky Balboa. Não tem amanhã não, vambora, o caminho é por aqui. É isso daqui que é o certo, não se deixe levar por esse outro caminho. Né? Basicamente isso aí que eu falei, óbvio, usei alguns palavrões, algumas palavras duras. Os nossos opositores aproveitam para cair em cima disso, olha lá, a família brasileira, etc. Mas entre nós não tem frescura, não tem hipocrisia, é uma conversa entre dois homens, né? Como tem que ser, às vezes com um pai e com um filho que estão lutando pela liberdade. Né? Eu acho que dificilmente algum outro brasileiro passou por uma situação semelhante, a não ser aí o pessoal perseguido pelo Alexandre de Moraes, mas é uma situação onde o estresse fica alto. Né? Por vezes acontece esse tipo de explosão. Tem uma discussão já sobre onde ele será preso. Já é tão certo que o julgamento está definido, né, pela condenação, que a discussão que a gente vê hoje dos órgãos da polícia, do judiciário, é onde ele será preso. Se será na Papuda, se será num quartel, num local militar, ou se será numa superintendência da Polícia Federal, porque ele, como ex-presidente, ele tem direito à cela do Estado Maior. O que se colocou muito nessa semana foi que não seria num quartel, porque ali... Isso é bizarro, não, Andresa? A gente está discutindo a prisão de um ex-presidente que não foi comprovada nenhuma conexão dele com o 8 de janeiro, que não foi sequer um golpe, porque não tinha nem pessoas armadas ali, e está discutindo que o cara está certamente condenado. Isso por si só já é um ato totalmente bizarro. O meu ponto pode aceitar isso com naturalidade. O meu ponto que eu queria colocar para o senhor é justamente esse fato de avaliar e não colocá-lo num quartel, justamente para que as pessoas não fiquem na frente do quartel para dar apoio a ele, assim como a gente viu com o ex-presidente Lula, que não estava no quartel, estava na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, até porque ele não é um militar, mas as pessoas ficaram ali na frente e ninguém se incomodou. Ele arrumou até uma namorada ali, que a Janja ficava ali na frente. Com relação a essa discussão de onde ele será preso, que antecede o julgamento, eu queria ouvir um pouquinho do senhor a respeito disso. Estão precipitando demais os fatos? E por que esse temor de que as pessoas fiquem na frente ali do quartel? Porque está claro diante dos olhos de todo mundo, né? Qualquer pessoa que tem um tic-teco na cabeça, que a ideia é acabar com o movimento político liderado pelo Jair Bolsonaro. Porque é o único movimento que coloca em risco, né, esse atual sistema, onde o trabalhador paga os impostos, o político rouba e a Suprema Corte passa a mão na cabeça dele. Né? Então, vão fazer, provavelmente, né, vão tentar colocar ele no pior lugar possível, para tentar fazer ele ficar o mais distante possível dos seus apoiadores. Né? Isso daí não cabe a mim decidir, né, não está diante do meu guarda-chuva, mas, mais uma vez, né, se for realmente condenado, é bizarro, porque qual é a conexão de Jair Bolsonaro com o 8 de janeiro? Qual é o parâmetro, o nexo causal? Não tem. Você imagina só, você vai dar um golpe de Estado. Aí primeiro, antes de mais nada, você vai nomear os chefes militares que o seu opositor, futuro presidente a ser empossado, está dizendo para você nomear. Aí você vai lá e nomeia. Aí você fala o seguinte, pessoal, olha só, vamos todo mundo, sem armas, tomar o poder de Brasília. Mas antes disso, vamos em janeiro, que é feriado. Ou melhor, férias, vamos em domingo, que não tem ninguém em Brasília para dar esse golpe. Onde ninguém sabe quem será, né, o futuro ditador. E no momento que vocês fizerem isso, eu não serei mais presidente, mas vai a campo, façam isso. E quando vocês estiverem lá começando a fazer um quebra-quebra, eu ainda vou na rede social e falar para vocês que eu não estou dando apoio àquele ato. Eu tô aqui ironizando, mas é para fazer assim que é uma loucura uma pessoa queira dar um golpe, faça isso. Faria justamente o oposto. E outra coisa, 1.500 pessoas desarmadas tomar o controle do Brasil, um país de 200 milhões de habitantes, por favor, não falem isso para um venezuelano, para um cubano, que ele vai rir na cara da pessoa que porventura disser isso. É óbvio que não houve golpe, é óbvio que existe uma perseguição, e o Bolsonaro só está sofrendo isso porque ele é o único político que arrasta multidões para a rua, mesmo sem ter redes sociais e de dentro da sua casa. Então, como objetivo, para finalizar, como objetivo do Alexandre de Moraes é acabar com esse movimento e não fazer um julgamento justo, ele vai tentar botar o Bolsonaro o mais longe possível dos seus apoiadores. Pouco importante se no passado, por exemplo, como você disse, o Lula, tinha na porta da PF ali um grupo de pessoas, enfim, que podiam fazer manifestações a favor dele. Existe algum acordo, deputado, alguma conversa com a defesa, com os advogados, de onde seria a preferência para que Jair Bolsonaro pudesse ficar, caso de fato seja condenado? Eu não sei. Não conversei sobre esse tema com nenhum advogado do Jair Bolsonaro. Isso aí eu realmente não posso nem dar mais informações, mais detalhes. O senhor opinaria? Eu opinaria pela absolvição dele, né? Não, a gente está falando do cenário real. Vocês conseguem mostrar qual é a conexão do Bolsonaro com o crime? A gente está falando do cenário concreto, né? Não há dúvidas de que... Você sabe se ele vai ser condenado já? Se ele vai ser absolvido? Mas como claro, eu tenho certeza pelas declarações do ministro Alexandre de Moraes, pelos votos dos outros ministros da corte, pelo julgamento que tem sido público. Moraes está antecipando o julgamento e está dando dicas de que vai condenar o Bolsonaro. Não é dica, parcial, juiz. Não é dica, deputado. Ele tem afirmado em entrevistas e nos julgamentos que são públicos, todo mundo pode acompanhar, que essa é
Aí a gente pode questionar a conduta dele de dar entrevistas. Mas com relação ao julgamento... Eu tô questionando mesmo. Com relação eu sou formado em Direito, quando eu fiz faculdade lá na FRJ, né, depois saí, fiz a prova da OAB, fui aprovado advogado, né, minha experiência na Polícia Federal, eu achava que o juiz só falasse dentro dos autos, né, após ser provocado a dar a sua decisão. Não ficar fazendo. Considerando o que já tem. Considerando que ele dá entrevistas e que dá muitas palestras e fala bastante, e o plenário também, porque vamos lembrar que todo mundo, esse julgamento vai se dar na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é uma turma menor de ministros, não é no plenário, por uma decisão da primeira turma, um pedido ali do ministro Alexandre de Moraes. Considerando que essa turma aí já se manifestou, possivelmente vão ter 2 votos ali divergentes, a avaliação do senhor seria melhor essa prisão num ambiente militar ou num ambiente de uma superintendência da Polícia Federal, assim como ficou o ex-presidente Lula? O senhor se sentiria mais seguro com relação ao seu pai em qual local? Guardado pela PF ou pelos militares? Andresa, mais uma vez eu vou insistir em não reconhecer o absurdo de um juiz que fala fora dos autos, né? Um juiz perseguidor, aquela pessoa que disse, nós temos que pegar o Eduardo Bolsonaro, está julgando a minha família, está abrindo inquérito, tem uma força policial à sua disposição para me perseguir. Eu não posso admitir isso daí como normal. Então eu tenho que fazer essa ressalva, porque isso vai contra não só o que eu aprendi lá na FRJ no passado, né? Vai contra qualquer jurista sério desse país. Mas não aceitar o resultado de uma condenação não é antidemocrático, deputado? Não. Porque seria antidemocrático. A gente tem que reconhecer tudo que eles falam. Eles estão colocando aí, vendo se colocam a gente dentro da casa de Jair Bolsonaro. Daqui a pouco eles botam uma bala na cabeça do meu pai e eu tenho que aceitar essa decisão? Eles é que tem que reconhecer o limite das leis. A lei não permite que um juiz que diz nós temos que pegar o Eduardo Bolsonaro, que ele julgue o Eduardo Bolsonaro. Isso é pior do que a Inquisição Espanhola. É esse o absurdo que eu estou tentando a audiência aqui, né, abrir os olhos para o que está acontecendo no Brasil. Isso não é normal, isso é disfuncional, isso já está gerando até problema internacional. É por isso que o Trump está colocando tarifa no Brasil. Não é necessariamente por conta de questão comercial, né? Então, essa pessoa, o Bolsonaro, ele assinou um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Agora o Moraes vai julgar o Bolsonaro? Por que toda a distribuição cai só no Alexandre de Moraes? Lindbergh Farias pede para caçar o meu passaporte, para prender. Quem é o relator? Moraes. A bem paralela do Carlos Bolsonaro. Quem é o relator? Moraes. Vai ter negócio de cartão de vacina, não sei o quê. Quem vai tomar conta do processo? Moraes. É sério mesmo que não tem outro juiz para julgar a gente? Isso é um absurdo. Agora onde o papai vai ser preso, tanto faz, né? Não estou muito preocupado, não. As pesquisas aqui no Brasil mostraram que a história do tarifácio de Donald Trump acabaram aumentando a popularidade do presidente Lula. A gente até chegou a dizer aqui, deputado, que tirou o presidente Lula do pré-sal. Tirou ele ali do submundo da onde ele estava, então subiu a popularidade do presidente Lula, que nunca antes esteve tão ruim, nos três governos Lula, a popularidade dele esteve muito ruim. Depois da história do tarifácio de Donald Trump, 50% imposto aqui, a popularidade dele subiu com a história da soberania, do Brasil é para os brasileiros, e colocou a culpa no senhor. Diz que o tarifácio é culpa de Eduardo Bolsonaro e acabou subindo a popularidade do presidente Lula. Mas a minha pergunta é, o senhor entende que o seu processo, a sua movimentação nos Estados Unidos para sancionar o Alexandre de Moraes ou quem quer que seja, isso é maior do que essas sanções que o brasileiro está sentindo na economia, como por exemplo esse 50% do tarifaço? Originalmente, né, no projeto meio do Paulo Figueiredo, a nossa ideia era fazer sanções individuais ao Alexandre de Moraes. Bem, quando isso foi levado à mesa do presidente Trump, nós ficamos muito felizes que ele voltou os seus olhos total à atenção do Brasil, começou a falar, inclusive na sua rede social, sobre o Brasil. Ele optou por fazer as tarifas. Eu confio no presidente Trump, eu acho que ele tem muito mais experiência do que eu nesse ponto, e ele ali entendeu que existia, né, um aparato financeiro que dá suporte ao regime e preferiu começar, né, as pressões a partir dali. Então o que eu tenho a dizer é que sim, eu confio nele, eu confio na liderança dele, ele tem muito mais experiência do que eu, e isso está demonstrando resultado. O Congresso essa semana quase votou a questão das prerrogativas, que seria a antessala para a anistia. Hoje em dia a gente consegue falar abertamente em anistia, algo que estava enterrado até um tempo atrás, e depois ele foi evoluindo para a lei Magnitsky, né, retirada de vistos. Então ele está dando tratamento ao Brasil de um regime nada democrático, porque realmente o que está ocorrendo no Brasil é uma crise institucional. O problema é que muita gente não quer reconhecê-la. Então, o problema da censura e das liberdades no Brasil é um problema de todos. Resolver a crise institucional é mais importante do que a economia que atinge o brasileiro na mesa dele, no supermercado, na conta bancária, por conta dessas sanções tarifárias? A liberdade é sempre mais importante do que a economia. Se nada for feito esse regime se consolidar, aí nenhum tipo de sanção, nem lei Magnitsky, nem tarifa vai dar certo. Né? Olha só o problema da Venezuela. Você não vai resolver mais com esse tipo de medida diplomática. Você tem que mandar destroyers, né? Caças F-35. É isso que eu quero evitar. Se o líder da oposição está preso
e o cara que mandou ele para a cadeia de maneira injusta é a pessoa mais poderosa da República, isso significa que não haverá uma eleição justa em 2026. E o Brasil corre o risco de ter uma eleição não reconhecida pelos Estados Unidos, tal qual ocorreu recentemente com a Venezuela. Eu estou querendo evitar esse tipo de situação. E o Trump foi tão claro que ele fez uma carta dizendo os motivos pelo qual aquela tarifa estava sendo aplicada. Só que o Congresso Nacional, o STF e a Presidência da República insistem em fazer tudo o contrário. Quem quer resolver o problema não age dessa maneira. O Trump falou de regulamentação das redes sociais, censura e etc. Aí vai o STF, atropela o Congresso Nacional, né? Dá ali, ignora o alerta que veio depois nos bastidores, né, do ministro Cássio Nunes, de que os Estados Unidos estariam olhando para tudo isso, e passa uma lei de censura para esquentar os crimes cometidos pelo Alexandre de Moraes em 2022. Aí o Congresso vem na sequência e aprova uma urgência de um projeto que vai trazer mais regulamentação das redes sociais. É tudo ao contrário do que o presidente Trump está falando. E o presidente Trump agora colocou o FTC, né, a sua comissão de comércio, para justamente botar tarifas maiores, né, adicionais aos países que tratem com desrespeito às empresas americanas, né, em detrimento, né, das empresas americanas, coloquem para cima empresas chinesas, que é o caso do Brasil. Vocês vão lembrar que a Janja estava pedindo ao Xi Jinping para mandar alguém da China para o Brasil para melhorar ali a situação da esquerda no TikTok, né? Provavelmente para censurar os conservadores no TikTok. Então o Brasil ele se enquadra em todos os requisitos para o aumento de tarifa. E vai ser complicado botar a culpa em Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, porque é uma conduta do Estado brasileiro. O Estado brasileiro está indo nessa direção de confronto, né? Eu acho que não é conveniente a gente falar de redes sociais nesse momento. E depois não adianta ficar reclamando das tarifas, porque essa é a maneira pela qual as nações se relacionam antes de mandar os destroyers. Voltar só um pouquinho na questão do Tarcísio de Freitas, né? Por que razão o Donald Trump não pode... Eles gostam do Tarcísio, né? Não, é o povo que gosta. As pesquisas estão mostrando o Tarcísio como alguém que pode fazer frente, né, ao presidente Lula. E o presidente Lula está bastante incomodado com a presença do Tarcísio também, eventualmente, nas eleições. A minha pergunta é: qual que é a razão que o Donald Trump não pode reconhecer o Tarcísio como um nome da direita para voltar ao poder e representar esse grupo que o senhor representa e o grupo do Jair Bolsonaro? O senhor faz críticas ao Tarcísio, os seus irmãos também, o seu irmão já disse que, o Carlos já disse que eles são ratos, os governadores. O Tarcísio esteve com o seu pai, visitou o seu... Tarcísio, né? Desculpa, gente, eu não ouvi. A referência do rato foi ao Tarcísio. Só por parênteses para dizer que a referência de rato do Carlos, ele não citou nominalmente ninguém. Eram vários ratos. A quem a Tarcísio pudesse servir... Exatamente. Eu acho inapropriado, né? Você ter determinadas condutas de participar de festividades ou jogar futebol no momento em que aquele que você diz que é o maior líder político do país, o seu padrinho político, né, está prestes a ser condenado. Eu acho inadequado, mas cada um forma a sua convicção, né, forma o seu julgamento. Então, não é o caso, então, do Donald Trump, por exemplo, reconhecer no Tarcísio como essa pessoa que pode suceder o Bolsonaro e representar essa força política que o senhor representa? Mas, Andresa, o Donald Trump ele não quer interferir, ele não quer escolher o candidato da direita no Brasil. Ele não quer nem escolher o presidente. Ele só quer uma igualdade de concorrência. Ele só quer que, por exemplo, qualquer um possa concorrer, inclusive o líder nas pesquisas. Ora, é claro que o Bolsonaro não teve nenhum envolvimento com o 8 de janeiro, assim como ele não teve, Donald Trump, envolvimento no 6 de janeiro, mas sofreu as consequências disso, né? Ele foi atochado de processos. O Trump, inclusive, se não tivesse sido reeleito presidente no passado, ele tinha processos para tomar centenas de anos de cadeia. Eram mais de 300 ou 400 anos de cadeia que o Trump poderia tomar nos diversos processos que ele enfrentava. Então ele sabe como é que o sistema joga. Ele conhece essa lawfare, né, esse ativismo judicial. E aí, quando ele, né, pressiona para acabar com essa perseguição, ele não está privilegiando o Bolsonaro. Ele está privilegiando a liberdade e todos aqueles injustiçados perseguidos pelo Alexandre de Moraes, que é muito mais do que o Jair Bolsonaro, com todo respeito ao meu pai. Eu acabei de falar aqui, Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, mas tem dezenas, centenas de pessoas que tiveram que sair do Brasil e estão se virando para sobreviver na Argentina. O Oswaldo Eustáquio parou lá na Espanha. Eu parei aqui nos Estados Unidos. Então é isso daí que o Donald Trump quer acabar. Não pode permitir que nasça mais uma Venezuela aqui na nossa própria região, nas Américas. É isso daí que ele está lutando contra. Ele não está lutando por um privilégio do Jair Bolsonaro. A pergunta que fica é, por que querem tirar o Bolsonaro do páreo? Essa que é a grande questão, não é colocar o Tarcísio. O Tarcísio pode ser um bom candidato, performa bem nas pesquisas, mas por que tem que ser o Tarcísio? Por que não pode ser o Bolsonaro o candidato? Porque se encontrou com embaixadores? Porque fez um discurso num carro de som, bancado com dinheiro da iniciativa privada? Essa que é a questão. São argumentos esdrúxulos para você tirar alguém da corrida presidencial. Igual aconteceu com a Maria Corina Machado. Lembrando, né, a Maria Corina Machado, ela nem de longe é uma pessoa que se identifica com as pautas da direita. Mas ainda assim representa uma oposição ao Maduro e foi desqualificada de concorrer. O fechamento do Congresso não é algo que passou pela cabeça do senhor? O senhor já deu aquela famosa frase que todo mundo já sabe, não precisa nem repetir aqui? Não, André. Então explica pra gente.
A minha frase foi muito mais suave do que a frase, por exemplo, do deputado federal do PT, Vadir Damus, né, que, criticando o ministro Barroso, disse que também deveria ser fechado o Congresso Nacional e mudado o nome de Supremo. Um parlamentar tem imunidade parlamentar para falar o que ele bem entender, e o povo julga. O que eu estava falando ali é que não faz sentido, né, você ter esse exagero de poder na Suprema Corte, sendo que eles não têm, ou pelo menos não tinham, né, até Alexandre de Moraes convocar uma força-tarefa da Polícia Federal debaixo dele, sob o comando dele, né, por isso que a gente fala Gestapo. O Supremo Tribunal Federal se atrofiou tanto que começou a pegar o poder da força. Então a minha frase naquele momento, em que pese uma frase infeliz, que eu estava num grupo, né, de alunos ali num curso em Cascavel, no Paraná, em 2018, e essa frase foi retirada, né, selecionada para dias antes da eleição de 2018 jogar ao público, para tentar dar a ideia de que nós somos antidemocráticos e seria um risco eleger Jair Bolsonaro, e a gente viu que não tem problema nenhum. Bolsonaro ficou 4 anos líder supremo das Forças Armadas e não fez nenhum ato ditatorial, não fechou nenhuma imprensa, porque não foi ele que fechou o Terça Livre, não foi ele que levou quase à falência a Jovem Pan, retirando dali Paulo Figueiredo, líder de audiência, Rodrigo Constantino, né, dentre outros. Então, essa frase ela é muito utilizada pela esquerda para tentar colocar em nós a pecha de antidemocráticos, quando na verdade os fatos mostram que nós somos os mais democráticos de todo. Tanto até que Jair Bolsonaro, na transição, elogiado, né, por Lula e por pessoas do PT, nomeou os chefes de forças indicados pelo Lula, quando Bolsonaro ainda era presidente. Quem quer dar um golpe nomeia comandante de força do seu opositor político? Mas é democrático discutir não liga. É democrático discutir a implementação de um estado de sítio no país, por mais que isso teria que passar pelo Congresso? Isso é democrático? Se não é democrático, tem que tirar da Constituição. A Constituição prevê o estado de sítio e o estado de defesa, que foram cogitados também pela presidente Dilma, motivada por outras razões, e foi negada pelo, então, general Vilas Boas, comandante do Exército naquela época. Porque a Dilma Rousseff cogitou. A Dilma Rousseff está sofrendo processo para tomar 40 anos de cadeia? Não. Todo mundo entendeu que era um remédio constitucional que depende do presidente convocar, aí chama-se um conselho, manda para o Congresso que com quórum qualificado aprova ou não. E só depois da aprovação, aí volta para o presidente fazer um decreto. O que tem de ditatorial nisso? Não, a gente está falando da circunstância, né? Nesse caso era porque não se reconhecia o presidente eleito na ocasião. Então o estado de sítio, que inclusive o seu pai é o que ele reconhece, que realmente foi discutido, né? Era uma medida de não reconhecimento do candidato eleito naquela ocasião, o presidente Lula. Só para... Eu não tinha citado a frase, mas como o deputado entrou ali... A Dilma não reconhecia o impeachment e também cogitou esse mesmo estado. Ela é antidemocrática, ela merece 40 anos de cadeia. Esse é que é o ponto. A Dilma cogitou o estado de sítio porque não reconheceu o impeachment. Porque ela não reconheceu o impeachment como um procedimento válido. Essa informação de que ela cogitou o estado de sítio, deputado, eu vou pedir para checar. Eu não valido porque eu não me recordo disso. Inclusive, a Dilma Rousseff, ela participou de todo o processo, ela fez a sua defesa e assim que foi empichada, ela entregou o cargo e saiu de dentro do Palácio da Alvorada. Eu estava lá nesse dia, inclusive, acompanhando como jornalista. Eleição, né, saiu de lá. Mas não dá para dizer que ela defendeu um estado de sítio, aí realmente não seria o caso ali, né, deputado?